Se você está assistindo a gravação dessa live aqui, fica comigo até o final, porque hoje eu vou falar sobre como identificar e eliminar vícios emocionais que podem estar travando os seus resultados pessoais, profissionais e financeiros. Talvez você já tenha noção do que seja isso, talvez não, e tá tudo bem. Se esse é um assunto comum para você, essa live vai te ajudar a aumentar o seu nível de clareza. Se isso não é comum, se isso é algo desconhecido, tudo bem. Você vai entender sobre algo que é extremamente importante para você acelerar seus resultados. Talvez você que está aqui comigo já deve ter percebido que o resultado financeiro, o resultado profissional, o resultado pessoal de alguém não está 100% ligado à quantidade de conteúdo e conhecimento que essa pessoa tem. Já parou para pensar nisso aí? E se faz sentido, você coloca aqui, ó, faz sentido. Mas se não fizer, você coloca também, ó, Isaac, não faz sentido não. Eu acho que quem tem mais conhecimento sempre tem resultados melhores. Quem tem menos conhecimento sempre tem resultados piores. A gente vai falar muito sobre isso, tá? Eu vou colocar aqui no comentário o tema, e aí você vai chamando pessoas. Pega a setinha que tá ali embaixo, do lado direito, manda para 1, 2, 3, 5, 10 pessoas, identificando e eliminando sabotadores. Vícios emocionais, eu vou chamar de vícios emocionais que travam sua vida pessoal, profissional e financeira. Vê se foi aí. Foi, legal. Vamos para cima. Se você está me vendo bem e ouvindo bem, coloca no chat aqui, ó. Tô vendo bem, tô ouvindo bem. Se você não estiver me vendo bem, coloque, Isaac, não tá legal a imagem. Se você não estiver me ouvindo, não tem nem como você responder a essa solicitação, né? Você tem que ouvir pelo menos alguma coisa aí para poder interagir comigo. Então coloca aqui, me conta também de que lugar desse planeta maravilhoso você está interagindo comigo. Eu tenho um convidado especial para estar comigo nessa live, não sei se ele vai aparecer, tomara que ele apareça, mas se ele não aparecer, tudo bem, vai ser bênção do mesmo jeito. Então vamos lá, deixa eu só virar minha câmera aqui, eu gosto de fazer um mapa sempre da nossa aula, sempre da nossa live, e a gente vai falar aqui, ó, sobre vícios emocionais. Vícios emocionais. Isaac, o que é vício? Vício é um comportamento nocivo que é gerado de forma inconsciente. Exemplo, tem pessoas que têm um comportamento nocivo de beber muito. Só que essa pessoa ela não racionaliza o processo. Ela diz assim, puxa, eu quero parar de beber, mas ela bebe. É um vício. Tem pessoas que, por exemplo, elas fumam muito. Ou seja, é um comportamento nocivo que ela, cognitivamente, muitas vezes diz, puxa, eu quero parar de fumar, mas ela fuma. Às vezes, uma pessoa ela diz assim, puxa, uma pessoa que está viciada na heroína, na cocaína, na maconha, essa pessoa, cognitivamente, muitas vezes, não estou dizendo que sempre, tá? Mas muitas vezes, a pessoa de forma cognitiva, ela processa assim, eu quero parar de fumar, eu quero parar de beber, eu quero parar de cheirar. Mas inconscientemente, ela vai lá e faz o contrário. E esse comportamento ele é nocivo, ele gera um prejuízo para uma das saúdes do ser humano. Então, o conceito de vício é esse. Sempre que você tem um comportamento que é nocivo e ele repete de forma inconsciente, isso é um vício. Agora, o que vem a ser um vício emocional? Um vício emocional é um comportamento nocivo repetitivo que foge o seu controle cognitivo, que está ligado às emoções. Eu vou dar alguns exemplos. Tem pessoas que são viciadas em falar mal das outras. Quem está nessa live não tem esse vício, tá? Mas as pessoas que estão lá fora, que não estão nessa live, tem muita gente que tem esse vício.
ela gosta de falar mal das outras. É um vício, é como se ela se alimentasse daquilo. Cognitivamente, muitas dessas pessoas, elas pensam assim, eu não vou falar mal de alguém. Mas elas não resistem e falam. Tem pessoas que têm um vício emocional de não juntar dinheiro. Racionalmente, ela sabe que para ficar rica, precisa juntar dinheiro. O cognitivo dela entende isso. Mas as emoções dela faz com que ela se sabote, gaste todo o dinheiro que tem, muitas vezes mais do que tem, e essa pessoa se prende a uma desculpa. Ah, no meu caso não tem como, porque o meu filho ficou doente. No meu caso não tem como, porque eu bati o carro. No meu caso não tem como, porque eu ganho muito pouco. No meu caso não tem como, porque o custo de vida é muito alto. Ela carrega com uma desculpa. Gente, enquanto eu estiver falando, do lado direito embaixo tem uma setinha. Manda para 5 amigos seus e vai mandando coraçãozinho. Reza a lenda, eu não sei se é verdade, tá? Reza a lenda que quanto mais coração você manda, mais pessoas são impactadas por essa live. E se isso está te ajudando, pode ajudar pessoas que você ama. Então, isso, ó, tá aparecendo aqui, ó, o rostinho das pessoas mandando coração. Isso é bênção. Isso é muito bom. Então, um vício emocional. Dificuldade de juntar dinheiro. A pessoa, ela tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos nessa terra, na fase adulta, e não junta dinheiro. Quando ela ganhava 3 mil, ela não juntava. Quando ela ganha 5 mil, ela não junta. Quando ela ganha 10 mil, ela não junta. Quando ela ganha uma rescisão, ela não junta. Eu postei um vídeo do Ronaldo Fenômeno no meu Instagram, tem uns 3 dias mais ou menos, onde ele diz o seguinte: 95% dos jogadores de futebol bem-sucedidos, 95% dos jogadores de futebol bem-sucedidos voltam a ficar pobres. Eu postei, tá? Depois, não precisa olhar agora, depois você olha lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram. Olha que loucura, gente. A pessoa fez muita grana, eu tô falando de jogador profissional, de alta performance. Jogadores que jogam em clubes maravilhosos do Brasil, Série A, jogam na Europa, jogam em outros países, em outros continentes. E essas pessoas, elas conseguem empobrecer com 3, 4, 5 anos. Por quê? Porque essas pessoas estão viciadas. Escreve no chat assim, ó, vício. Escreve para você fixar. Vício. Essas pessoas estão viciadas em gastar tudo que ganha. É um padrão. Se você pesquisar no Google, depois você pesquisa e coloca assim: existem pessoas que ganharam na Mega Sena e voltaram a ficar pobre? Você vai tomar um susto. E você vai entender que a maioria das pessoas... Gente, não é a minoria, é a maioria das pessoas que ganharam na Mega Sena ficaram pobres. Não é a minoria, é a maioria. Isso é muito louco. Essa pessoa é viciada. E olha que doido. Isaac, você está dizendo que essa pessoa é burra. Lógico que não. Lógico que não. Essa pessoa, ela é cognitivamente inteligente. Ela é cognitivamente saudável. Mas ela tem um comportamento nocivo, repetitivo, que foge o controle dela. É como se fosse a cocaína dela. Claro, isso é uma metáfora. Emocionalmente, não juntar dinheiro é como se fosse a maconha dela, a cocaína dela, o excesso de cerveja dela, o excesso de álcool dela. Quem tá entendendo, coloca no chat, tô entendendo. Quem não tá entendendo, coloca, meu Deus do céu, Isaac é doido, não faz nenhum sentido o que ele tá falando. Mas se você estiver entendendo, coloca aí, tô entendendo. Vício. Mas Isaac, então, deixa eu ver se eu entendi. Vício está relacionado à dificuldade de juntar dinheiro? Vício é só falar mal das pessoas? Não, eu estou trazendo 2 exemplos. Tem pessoas que são viciadas em atrair pessoas que traem ela. É um vício emocional. Tem pessoas que têm uma programação mental que essa pessoa só se conecta com alguém que vai ser desonesto com ela. É um vício. Talvez você que esteja nessa live, ou talvez alguém que você conheça, historicamente, sempre foi traída, ou sempre foi traído por um amigo ou uma amiga. E essa pessoa, ela acha que o problema é o amigo ou a amiga. Sim, em partes. Mas o problema é muito mais ela, porque ela está emocionalmente conectada em uma frequência para atrair quem vai trair ela. É o que a Josie Farias colocou aqui. Repetição de padrão, perfeito. Ela repete o padrão. Isso é um vício. Tem pessoas que têm um vício de não terminar o que começam. Chamamos isso de procrastinação. Elas não terminam o que começam. Elas se preparam, quando começa a performar, o que elas fazem?
encontram uma dificuldade, elas fogem da dificuldade e vão estudar de novo, vão iniciar novos projetos. Elas não são persistentes. É um vício de parar no meio do caminho. Quem você conheceu na sua infância que parava no meio do caminho? Quem você conheceu na sua infância que tinha dificuldade de juntar dinheiro? Quem você conheceu na sua infância que era só a visita sair de casa que ela falava mal da visita? Coloca no chat. Quem você conheceu que tinha um comportamento que hoje você repete sem saber? Coloca no chat. Isaac, mas é só sobre isso? Não. Tem pessoas que são viciadas em ter medo de errar. Tem pessoas que têm medo de errar. Tem pessoas que têm medo de errar. Ou seja, elas estão no jogo para não errar. Olha que louco, gente. Olha que louco. Escreve assim no chat. Eu sou remunerado quando acerto. Ou então, resumindo, eu ganho quando acerto. Tem pessoas que acham que elas ganham quando não erram. E tem pessoas que acham que não errar é igual a acertar. E não é. Quando você não entra em ação, você já está perdendo. Eu vou te trazer uma história. Já eu vou chamar o Daniel, que é um palestrante que vai estar comigo no Reprograme-se 10X aqui em Salvador. Ele vai estar agregando bastante a essa live. Mas antes de chamá-lo, eu quero trazer para vocês uma história que marcou muito minha vida e pode marcar a sua também. Olha só. Um certo senhor entregou para 3 servos uma quantidade de talentos. Para um servo ele entregou 1 talento, para o segundo servo entregou 3 talentos, para o terceiro servo ele entregou 5 talentos. O servo que tinha 5 talentos entrou em ação e fez de 5 talentos 10 talentos. O servo que recebeu 3 talentos entrou em ação e fez de 3 talentos 6 talentos. O servo que recebeu 1 talento, sabendo que o seu senhor era muito severo e muito rigoroso, enterrou o talento e não entrou em ação. Então voltou o senhor e pediu prestação de contas para os seus servos. Aquele que tinha 5 talentos disse, Senhor, de 5 fiz 10. E o senhor disse, servo bom e fiel, me dá os meus 5 e fica com 5. Para o que tinha 3 e fez 6, o senhor falou a mesma coisa. Servo bom e fiel, me dá 3 e fica com 3. E o servo que tinha 1 disse, Senhor, sabendo que o senhor é muito severo, sabendo que o senhor é rigoroso, eu guardei, eu enterrei o meu talento. E o senhor disse para ele, afasta-se de mim. Gente, quando eu ouvi essa palavra a primeira vez, só para contextualizar para vocês, o meu pai é presbítero, a minha mãe é diaconisa, os meus 4 avós, 3 já faleceram, uma está viva, foram diáconos. E eu ouvi essa palavra na igreja, eu era muito garoto, e eu fiquei louco. Eu não conseguia entender essa palavra, porque eu imaginava assim, o doido que arriscou a 5 foi recompensado. O maluco que arriscou a 3 foi recompensado. Mas o juizado que conseguiu guardar e enterrar e proteger, ele foi afastado. Mas é porque a minha mentalidade era uma mentalidade de escassez. E eu entendi que quando você enterra aquilo que você tem, quando você não coloca para fora aquilo que você tem, quando você tem medo de errar, medo de se expor, medo de colocar o seu talento, você já está perdendo. Eu entendi que, ainda que você perca, você está ganhando. Mas quando você não age, você já está perdendo. Eu vou repetir. Ainda que você perca, você está ganhando. Se você não entra em ação, você está perdendo. E isso é muito louco. Coloca no chat assim, ó, me prova. Eu vou te provar que o que eu estou falando é verdade. Coloca assim, me prova. Ó, eu vou repetir enquanto você escreve me prova. Enquanto você, se cada pessoa chamar 5 pessoas, a gente bate 140 pessoas nessa live. Mas tem pessoas que são egoístas, que também é um vício emocional. Vou falar sobre isso. Então você já chama 20. Já chama por você, já chama pela pessoa que está do seu lado, virtualmente falando. Escreve aí, me prova e chama pessoas. Eu vou repetir o que eu disse. Ainda que você entre em ação e erre, você ganhou. Se você não entra em ação, você já perdeu.
Algumas pessoas colocaram aqui, me prova. Legal, coloca me prova, cara. Eu vou contar uma outra história de um pai que tinha 2 filhos. Um dos filhos chegou para o pai e disse, pai, me dá minha parte da herança ainda que o senhor esteja vivo. E o pai falou, ok, tá aqui a parte da sua herança, toma. Esse filho saiu da casa do pai, gastou todo o dinheiro do pai, não do pai, o dinheiro que ele recebeu do pai como parte da sua herança. Ele chegou ao ponto de comer farelo de porcos, e ele chegou ao ponto de tentar comer farelo de porcos e não achar. Ele chegou numa profunda miséria. E chegando na profunda miséria, ele lembrou que o pai dele era próspero e tinha funcionários, e que os funcionários do pai comiam muito melhor do que como ele estava comendo naquele momento. E ele teve uma brilhante ideia. Ele disse, vou voltar para o meu pai, e voltando para o meu pai, eu vou pedir para ele ser apenas um servo dele, um empregado dele, porque sendo servo do meu pai, eu tenho certeza que eu vou estar melhor do que a condição de tentar comer farelos de porcos e não achar. Então ele foi ao pai. E aí eu te pergunto, esse cara errou? Esse filho errou? Se sim, você coloca errou. Se não errou, você coloca não errou. Mas escreve aí, ele errou ou não? Ele pegou metade da herança e perdeu todo o dinheiro que era dele. E quando ele chega na frente do pai dele, o pai dele diz, alegrem-se, façam um banquete porque o meu filho voltou. E olha que louco, cara. Esse filho, ele entrou em ação e errou. E o que eu estou aprendendo com essa história é que o Senhor disse, alegra-te, alegra-te. Eu vou dar uma oportunidade para ele como filho, não como servo, como filho. Eu quero dizer para você, nesse momento de transição, de manhã para tarde, em inglês tem uma palavra boa para isso, né? The noon time. Esse momento do meio-dia, da lua, eu quero dizer para você, nesse momento, que ainda que você erre, você tem espaço para se recompor e crescer. O campeão não é aquele que não erra, o campeão é aquele que entra em ação. E ele erra e acerta. E quando ele acerta, ele é remunerado. E quando ele erra, ele aprende e fica mais experiente. Porque no mundo vocês todos terão aflição. Mas é justamente a aflição, é justamente o deserto que vai fazer você grande. O vício emocional, deixa eu te contar uma história. Você já sabe o que é vício emocional, já expliquei para você, né? O que é vício emocional. Dá uma olhada nesse papel. Para quem chegou na live agora, Isaac, o que é vício? Vício é um comportamento nocivo que é gerado de forma inconsciente. Ele é gerado de forma repetitiva. E a gente está falando de vícios emocionais. Muitos vícios emocionais, presta bem atenção no que eu vou te falar. Eles nascem no deserto. Cara, o que é o deserto? Isso aqui é uma metáfora, ok? Todo ser humano tem deserto. O deserto é o lugar onde você vai sentir dor. O deserto foi para esse filho o local que ele foi e perdeu todo o dinheiro. O deserto é o lugar onde você vai sentir dor. Mas, se você sente dor e transforma a sua dor em propósito, o deserto forja o seu sucesso e a qualidade da sua vida. Só que todo ser humano vai passar por deserto. Todo ser humano vai ter tribulação. Todo ser humano vai ter perrengue. Isaac, qual que é a diferença de quem tem sucesso e quem não tem sucesso? Quem tem sucesso transformou dor em propósito. Quem tem sucesso transformou dor em aprendizado. E quem não tem sucesso? Quem não tem sucesso transformou o seu deserto no seu Senhor e ficou murmurando dias, semanas, meses, anos, dizendo, eu não consigo, eu não tenho como, para mim é difícil, como eu sou coitada, como eu sou coitado. Aí eu vou trazer um outro exemplo. Vocês acham que Jesus teve deserto? Se sim, você coloca sim, se não, você coloca não. Por que você está falando de Jesus, Isaac? Porque quando eu falo de alta performance, não tem como falar sobre o maior modelo de alta performance de toda a Terra. Isso aqui não é religião. Isso aqui é alta performance.
Teve deserto? Se sim, você coloca sim. Se não, você coloca não. E vai chamando pessoas e vai mandando um coraçãozinho. Agora, se cada pessoa chamar 5, a gente bate 200. Mas tem aquelas pessoas que não vai chamar ninguém, então você chama 10. Olha que doido. Jesus teve ou não? Coloca aí no chat. Teve, né? A Shirley disse que sim, o Carlos disse que sim. Bacana. Bacana. Vamos lá. Qual que é a diferença de Jesus, que teve um deserto, para Moisés, que teve um deserto? Jesus fez do seu deserto um ponto de aprendizado. Moisés deixou que a murmuração se alastrasse no seu meio. Ao invés dele crescer no deserto, ele estagnou no deserto. Você também tem deserto, cara. A dor que você está sentindo é o quê? Dificuldade de juntar dinheiro? Acredite no que eu estou te falando. Quando você curar esse negócio, sua vida vai ser utilizada para ajudar pessoas a aprender a juntar dinheiro. Porque juntar dinheiro não é sobre conhecimento cognitivo. É sobre padrão emocional. Qual que é a sua... Gente, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho alunos meus que eles não tinham coragem de fazer uma live. Era o deserto que eles passaram. Eles destravaram e hoje eles ensinam pessoas a fazer live, a falar em público. Aonde existe uma dor, vai nascer um propósito na sua vida. O seu deserto é o quê? É o seu marido? É sua esposa? Quando você cura... Cara, você está ouvindo isso de alguém que veio de um padrão extremamente arrogante, com mais de 100 quilos de peso, casamento destruído. O meu filho, que hoje tem 12 anos, quando ele tinha 10 meses, um ano e meio, ele tinha medo de mim. Hoje eu ensino pessoas a curar relação com o filho, relação com a esposa, relação com o marido. Sabe por quê? Porque o meu deserto foi feito para me forjar. O seu deserto foi feito para te forjar. Tu tá entendendo, gente? Quem tá entendendo, coloca no chat. Tô entendendo. Mas o seu deserto é o lugar que, se você não construir essa mentalidade, ele pode ser o lugar para você se perder. Moisés se perdeu no deserto. Ele não chegou à terra prometida. Caleb e Josué chegaram. Moisés não chegou. Deus, o universo, seja lá como você acredite no mundo invisível, não vai mudar as regras para atender a sua murmuração e reclamação. Você vai precisar entender esse jogo mental, esse jogo invisível. Aonde tem sua dor, ou você cura para crescer, ou você vai ficar preso nela. Infelizmente, a maioria das pessoas morrem no deserto. É por isso que tem uma palavra que diz: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Estreita é a porta, estreito é o caminho. Gente, o sucesso, infelizmente, não é para todo mundo. Não é que não seja, tá? Todos são chamados, mas a maioria das pessoas querem reclamar, dar desculpa e ficar se vitimizando no meio do processo. É o que o Jorge colocou aqui, o padrão mental e emocional, cara. A gente precisa trabalhar a mentalidade. E se você não trabalhar isso, você não vai prosperar. Não vai. E eu quero saber aqui, quem tem interesse de prosperar, coloca eu. Quem tem interesse de identificar, eliminar esses vícios de forma definitiva em 2 dias, coloca eu. Quem quiser continuar com esses vícios, coloca. Cara, quero continuar do jeito que eu tô. Com todo respeito, tô cagando para isso tudo. Mas se você quer eliminar padrões que te atrapalham, escreve eu, porque eu vou te ajudar aqui. Mas se você não quer, cara, se você quiser, ai, mas eu vou ter que ficar 2 dias, mas eu vou ter que viajar, porque não tem nem objeção de preço mais, cara. Ai, eu vou ter que ficar um dia sem trabalhar. Não é para você, cara. Com todo respeito, sucesso não é para você. Agora, se você quer de verdade resolver, presta bem atenção, tá? Se você, olha só, nos dias, eu vou até virar a câmera aqui, presta bem atenção. Nos dias 16 e 17 de maio, é daqui a 3 semanas, tá? 16 e 17 de maio, vai acontecer o Reprograme-se 10X. É uma imersão de 2 dias, prática, esquece teoria, prática, onde você vai identificar seus vícios emocionais voltados à comunicação, produtividade, finanças e relacionamento, e eu vou te conduzir para a gente quebrar esses vícios. Se você já é meu aluno, você sabe.
Você já participou, você já viu centenas de pessoas quebrando esses vícios. Medo de falar em público, medo de gravar vídeo, medo de se expor, medo de vender, medo de dizer não, medo de tomar não, traição no casamento, traição em relação profissional, dificuldade de juntar dinheiro. A gente trabalha tudo isso. 16 e 17 de maio. Isaac, que cidade é essa? Salvador. Então, se você está no estado da Bahia, em Alagoas, Sergipe, você precisa vir para Salvador. Se você é de Salvador e você identificou um vício e você não for, eu só lamento pela sua vida e tá tudo bem. Jesus chamou Nicodemos e Nicodemos não teve coragem. Depois ele se arrependeu e tá tudo bem. Isaac, é só em Salvador, né? Não. 23 e 24 de maio, São Paulo, a capital da América Latina, São Paulo. Beleza? São Paulo. Isaac, é só isso? Não. Rio de Janeiro. Me dá um feedback se vocês estão me ouvindo, gente? Que alguém colocou travou, mas eu acho que não travou, não. Deve ter sido dele. Rio de Janeiro. Então, ó, a gente tem Salvador, dia 16 e 17. São Paulo, 24 e 25. Rio de Janeiro, 30 e 31. Isaac, mas isso aqui é muito caro, né? Deveria ser muito caro. Mas você tem a oportunidade de participar disso investindo apenas R$ 97 ou 150, duas pessoas. Cara, isso aqui, ontem eu comi uma pizza com um amigo meu, aqui perto de casa, Renato, queridão, Renato e Carla, é um casal amigo nosso. A gente pediu duas pizzas para nossa família, foi R$ 190. E eu levei um vinho e tal, R$ 190. Uma pizza só te engorda. Isso aqui vai transformar a sua vida e vai quebrar ciclos, vícios emocionais que travam a, a vida dos seus filhos, caso você tenha, dos seus futuros filhos, de próximas gerações. Então isso aqui não é sobre você apenas, tá? Isso aqui é sobre sua família também. E eu quero saber de verdade, quem tá aqui nessa live, quem tem interesse de participar, coloca no chat. Eu. Quem tem interesse? Isaac, o de 297 para duas pessoas fica quanto? Fica 350. A segunda pessoa tem 50% na cadeira. Cara, é muito barato. São 2 dias, certificação internacional. Eu vou conduzir você para quebrar esses padrões. Para Salvador, eu estou trazendo Rick Chester, um dos maiores exemplos de persistência, resiliência, mentalidade empreendedora do Brasil. Palestrante internacional. Para o Rio de Janeiro, eu estou levando o bilionário Carlos Wizard, um cara que de uma simplicidade, de uma espiritualidade aflorada. Gente, vocês vão aprender, não é só comigo. O Daniel que está aqui, entrou aqui na live, vai palestrar também em Salvador. Então, assim, cara, quem tem interesse, na minha bio tem um link, se inscreva. Eu vou te pedir também para você... essa é a primeira live, tá? A gente vai fazer uma sequência de 10 lives. Eu vou pedir para você entrar no movimento para divulgar isso junto com a gente. Chama seu primo, chama sua prima, grupo de WhatsApp da família, grupo de trabalho da família. Faz isso, porque isso vai te ajudar demais. Beleza? E outra, quando você semeia na vida das pessoas, você vai perceber que muito resultado também vai voltar para sua vida. Tá certo? Quem vai aí, coloca no chat. Quem já se inscreveu, coloca inscrito. Quem vai se inscrever, coloca eu vou. Daniel, seja bem-vindo, tá? Para mim é uma honra receber você aqui. Fala aí um pouquinho para essa galera sobre a transformação que você já teve nesse mundo do desenvolvimento pessoal, nesse mundo do autoconhecimento, para que eles possam perceber que, às vezes, Daniel, as pessoas pensam assim, Isaac, você tinha um casamento falido, você tinha uma relação péssima com seus filhos, era super arrogante, não gravava vídeo e resolveu. Mas isso é só você, cara. Então fala um pouquinho, Daniel, quem era o Daniel antes desse mundo e quem é o Daniel hoje? Tá muito baixo o seu áudio. Abaixa? Agora ficou bom, ficou bom. Deixa eu responder aqui o fone, então. Eu passo por uma transformação que eu venho falando também, trazendo conteúdo, já que uma coisa que eu senti na pele e eu quis trazer também para outras pessoas também evoluir, que é sobre ambiência. Como um ambiente certo
te dá uma performance e um desenvolvimento muito alto. Eu, em 2024, eu tive um trabalho que foi em Ilhéus, aqui no sul da Bahia, e eu fiquei 3 meses lá. Esses 3 meses lá, eu mudei totalmente minha mentalidade, eu mudei totalmente meus hábitos. Nesses 3 meses, eu comecei a ler o livro O Poder do Hábito e percebi que como também o ambiente ele influencia cada decisão sua. Eu estou praticamente 2 anos sem eu consumir álcool. Já bebi o quê? Vinho, uma taça aqui ou outra assim com minha namorada, mas eu tinha a frequência de todo final de semana eu estar bebendo. E o fato de eu me afastar do meu bairro, da minha cidade, e estar em outro ambiente que as pessoas não fazem isso, eu gerei o hábito de parar de consumir. Então, a cada ambiente que você está, você acaba adquirindo algum hábito e você aprende outras coisas também, que você vai estar aprendendo outras culturas, você vai conhecer outras pessoas e baseado em um ambiente que você é inserido, você acaba tendo novas ideias e a partir das ideias você começa a ter novas ações e a partir de que você começar a movimentar essas ações, você começa a ter novos resultados. Muito bom, muito bom. Então, e o Reprograme-se é um ambiente bacana também para isso, né? Porque a gente vai ter Sim, ali dois sim. dias, somando tudo ali, dá umas 22, 24 horas de evento. No sábado é de 9 às 20. No domingo, para quem é do Diamond, começa às 7 da manhã. A gente vai ter um café da manhã e um momento de perguntas e respostas e relacionamento com os palestrantes. E a gente vai levar até às 20 horas. Então, são 20 horas, 22 horas não só de reprogramação mental, mas de construção dessa ambiência, onde as pessoas vão começar a conhecer outras pessoas que podem ser suas clientes, podem ser suas parceiras de negócio, podem ser seus fornecedores, pode ser seus novos amigos, porque você trouxe algo bem interessante. Quem se relaciona com quem bebe, fica fácil de entrar na bebida, mas quem se relaciona com quem enriquece, também fica fácil a começar a enriquecer, né? Sim, sim. É como eu também eu falo na minha palestra, que tipo, quem a pessoa acha muito difícil fazer uma maratona ou fazer uma caminhada, até a pessoa conhecer uma pessoa que fez uma maratona de 42 km, que ela vai aprender. A mesma coisa a pessoa acha muito difícil isso ler um livro em um mês, em uma semana. Aí uma pessoa que já leu o livro em 3 dias, aí acaba distorcendo o tempo. Então, você com com um ambiente certo e também com as pessoas certas, você consegue distorcer o tempo, porque a pessoa já aprendeu aquele todo o percurso e consegue encurtar o seu resultado. Ela consegue te trazer uma clareza mais ampla, porque ela já passou pelo processo. Tá Exatamente, entendendo? exatamente. Então é isso, irmão. Muito bom. Obrigado por você ter aparecido também. Muito legal. A gente vai. Minha ideia é fazer uma live rápida, tá? Pessoal, essa live vai ficar salva no meu Instagram. Se você quiser, Daniel, eu posso te colocar. Quer que eu coloque lá no seu Instagram também? Pode mandar a Então, a colaboração. gente coloca de coprodução no seu Instagram. Se inscrevam. Ah, uma coisa que eu não falei, tá? Essa promoção de R$ 97, quando ela acabar, já era. Não deixe para o último dia, não deixe para a última semana, não deixe para o último momento, porque você pode perder uma oportunidade. E, de novo, e assim, não me levem a mal, tá? Se você não for, não vai mudar muita coisa para mim. Não vai mudar muita coisa para o Daniel, não vai mudar muita coisa para o Rick Chester, não vai mudar muita coisa para o Carlos Wizard, mas talvez também não mude muita coisa para você. Só que não mudar para você talvez seja ruim, porque você vai continuar com esse mesmo vício, você vai continuar com esse mesmo padrão que a gente precisa trabalhar. E outra, se você não se ama o suficiente para ir, vá por um filho, vá por uma esposa, vá por um marido, vá por um mundo melhor, porque vai te ajudar. Beleza? Daniel, brigadão pela sua participação. O Obrigadão. pessoal que está aqui também, obrigado pela audiência. A gente vai finalizar agora e eu quero pedir só duas coisas. Primeiro, se inscreva no Reprograme-se. 3 coisas, tá? Se inscreva, mande para geral o link com essa promoção e também vai ficar gravado essa live, manda para as pessoas que podem também aumentar o nível de consciência sobre o que é um vício emocional e como é possível quebrar esses vícios, tá bom? Beijo. Ô Isaac, só para concluir aqui também, como você também finalizou, tem uma frase de Einstein que eu gosto muito, que ela fala assim, ó, insanidade é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Então a maioria das pessoas acha que ela fazendo a mesma rotina, seguindo o mesmo trabalho,
trabalho, ela é extraordinária, ela vai ter resultados diferentes. E ela não sabe que ela precisa estar nesses eventos, como reprograma-se, está mudando a mentalidade para ela pegar e mudar o seu resultado. Então, se você repetir o mesmo padrão, você vai ter o mesmo resultado. E é só isso mesmo, só para finalizar. Não, perfeita a sua colocação e outra, praticamente de graça, pô. R$ Sim, 97, sim. 2 dias, certificação internacional, diversos palestrantes, tem uma ambiência de sucesso, cara, é de graça. E a gente não sabe quando é que vai fazer isso de novo. Beijo, Daniel, Isso gratidão, mesmo. tá, por Valeu, compartilhar também, valeu. galera, gratidão. Obrigado. E fui, tchau, tchau. Amanhã tem Valeu, tchau, mais. tchau.